Fala, meus queridos amigos da fotografia, aqui é Daniel Marins, eu sou fotógrafo, professor e consultor de fotografia. Nesse vídeo eu vou inaugurar o meu novo projeto chamado Teste Flash Pro. No Teste Flash Pro eu vou avaliar equipamentos relacionados à iluminação, falar ali sobre o custo-benefício, a ergonomia, durabilidade e outras avaliações que eu não vejo por aí. Além disso, ao final da análise desses tópicos aqui, eu vou avaliar eles, em vez das estrelas eu vou utilizar os raios. O tópico avaliado com um raio, ele é péssimo, com 2 raios ele é ruim, com 3 raios ele é satisfatório, com 4 raios ele é ótimo e com 5 raios ele é excelente. Mas antes, deixa eu só te avisar que a minha agenda de consultorias e workshops presenciais já está disponível para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Então acessa aqui danielmarins.com.br, lá tem todas essas informações, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Então vamos lá falar desse flash Godox TT685. Esse flash ele é bastante interessante porque ele tem várias versões diferentes para você usar em diversas marcas de câmera. Esse aqui, por exemplo, que eu tenho aqui é o TT685C. Esse C é para Canon. Caso você queira usar na Nikon, você vai ter que comprar o TT685N de Nikon. Tá? Se for para Fuji, TT685F para Sony, TT685S para Olympus, Panasonic, TT685O. Tá? Então ele tem várias versões, mas o menu e as configurações são muito similares entre todas essas versões. Então vamos lá começar o teste Flash Pro. O primeiro tópico que eu vou avaliar é o modo de uso. Ou seja, quais modos o flash possui. Aqui, nesse teste Flash Pro, eu vou o tempo todo comparar esse flash paralelo da Godox com um flash correspondente da marca da câmera. No caso, a minha aqui é Canon, então eu vou comparar com um 600 XRT que eu tenho aqui. Os modos de uso que eu tenho aqui no Godox TT685 são o modo TTL, manual e o modo multi. Ele também possui aqui o modo High Speed Sync, que pode ser usado tanto no TTL quanto no modo manual. Comparando esse flash da Godox com outros flashes de marca de câmera, por exemplo, esse que eu tenho aqui da Canon, você vai ver que está faltando um outro modo, que é o modo automático de medição. E por conta disso, a minha avaliação para os modos de uso vai ser de 4 raios, ou 4 estrelas, enfim. Agora eu vou falar dos modos de conexão. O Godox TT685 possui uma grande gama de possibilidades de conexão. Então aqui no modo conexão, ele pode ser Master no infravermelho, Slave no infravermelho também. Pode ter ali Master, ele em cima da câmera comandar via rádio algum outro flash, né, sendo Master. E também pode ser Slave, ou seja, ele tem um receptor aqui dentro embutido. E aí com um rádio flash, por exemplo, um Godox X1T, ou um X2T, ou um X Pro, você consegue disparar esse flash aqui também. Além dessas formas de conexão, ele também tem fotocélula. Ele tem 2 modos de fotocélula aqui, o S1 e o S2. Ou seja, esse flash aqui merece 5 raios na avaliação de conexão. Agora vamos falar da durabilidade. Esse flash aqui ele é bem sólido, sabe? Eu acho ele bem bacana. Esse plástico é bem rígido. Assim, eu vou dar 5 raios para a durabilidade desse flash. Né? Você balança ele e nada balança. É bem interessante. O próximo ponto que eu vou falar é sobre a luz do flash. O formato da luz do flash em zoom de 35mm não é tão homogêneo como vocês podem ver aí nessa imagem que eu fotografei com 35mm no flash e usei uma lente 10mm. Veja como a luz cria uma leve projeção da lente Fresnel do flash. E a gente percebe que o formato da luz é de uma elipse. E também vamos comparar com o Canon 600 XRT. Olha como é que é diferente a luz, né, com o Canon. O Canon é mais arredondado, né, como vocês podem ver. Uma outra coisa que a gente pode ver é a sequência de amplitude de luz do 14mm até o 200. Então dá uma olhada nessa sequência aqui para vocês verem esse formato da luz. Uma outra coisa que a gente pode falar é sobre a potência ou a intensidade ali da luz do flash. Eu vou comparar a potência do TT685 com a potência do 600 XRT. Para isso eu vou fotografar um cartão cinza, utilizando 1:1 de carga em ambos os flashes.
vou colocar o mesmo zoom e vou colocar a mesma distância. E aí eu vou fotografar com o TT-1085, depois eu vou fotografar com o Canon 600 XRT. E aí a gente vai comparar essa foto, né, olhando ali o histograma, e a gente vai ver o que acontece. Então, como a gente pode ver, o Godox TT-1085 é um pouco mais fraco do que o 600 XRT da Canon, tá? É mais ou menos 1/3. Quer ver? Eu vou trocar agora, vou fechar um terço no diafragma para vocês verem como o Canon já vai se aproximar mais do Godox, olha só. Então, tá vendo? Com 1/3 de ponto mais fechado, a gente tem ali a montanha quase que na mesma linha. Na verdade, é menos que 1/3, tá? Uma variação de terço de ponto é muito pouco, então daria para a gente dizer que eles têm praticamente a mesma potência, os flashes, tá? Tanto o Godox TT-1085 quanto o Canon 600 XRT. Esse flash da Godox tem a carga variando de 1:1 até 1/128, tá? Em intervalos de terços. Aí você vai ver lá, 0,3, 0,7, aí troca um ponto, aí 0,3, 0,7 e assim vai até 128. E consegue variar também 3 pontos de luz para mais e para menos ali de EV. A reciclagem do flash em 1:1, utilizando pilhas Eneloop Pro, é de 2,5 segundos, como vocês podem ver aí no vídeo. Ao utilizar o flash em cima da câmera e colocar ali disparo contínuo, como vocês estão vendo aí no vídeo, o flash bate 3 vezes, aí ele descarrega o capacitor e começa a recarregar de novo, tá? Que é muito similar ao que a gente tem nos flashes da Canon também, como o 600 XRT aqui, utilizando também a pilha Eneloop Pro. E para finalizar a análise da luz do flash, eu vou utilizar aqui um cartão Color Checker, passaporte, onde a gente vai fotografar com o flash apontado para o cartão, e a gente vai lá calibrar ali, criar um perfil de cor a partir dessa foto, e eu vou fazer ali o balanço de branco, acertar isso a partir de um RAW, e a gente vai ver qual é, de fato, a temperatura de cor. Então, já criei aqui o perfil de cor a partir do Color Checker, vou colocar ele, pegar o conta-gotas e vou marcar nesse branco aqui, tá super certo. Olha lá, deu 5.600 kelvins a temperatura de cor, tem ali um colorir mais 9, mas de fato a temperatura de cor desse flash TT-1085 é 5.600 kelvins. Então, como a gente viu aí, na prática, depois de eu aplicar um perfil de cor personalizado que eu fiz a partir do Color Checker, eu tenho que o balanço de branco ideal ali para o flash TT-1085 é 5.600 kelvins, tá? O ideal seria eu ter aqui um medidor de balanço de branco e tal, mas esse é o jeito que eu encontrei para a gente conseguir fazer um comparativo depois de outros flashes, do 600, de um flash da Nikon, de um flash da Yongnuo e assim vai. Então, voltando, a avaliação que eu tenho do tópico luz do flash TT-1085 é de 4 raios. Agora eu vou falar do manuseio do flash. A tela do flash e a forma de configurar ele é muito similar ao que a gente tem no flash da Canon também, né? Os botões são bem firmes, sabe? E o botão on-off dele aqui de liga e desliga é muito prático. É interessante que os botões são bem firmes e não parece que vai sair do lugar, como eu já vi acontecendo em alguns flashes da Yongnuo. A minha avaliação no quesito manuseio é de 4 raios, tá? Porque se você for ver aqui o modo de Wi-Fi, né, o modo de conexão externa, a gente vai ter que ficar buscando. Então, se você quer infravermelho, se você quer Wi-Fi, você tem que ficar apertando o botão até chegar nele, né? Não tem um menu ali que a gente só clica e aí escolhe. Não, a gente tem que ficar buscando qual que é a opção que a gente quer. E o menu aqui interno do flash, ele é cheio de abreviações também, tem poucos símbolos para te mostrar o que é aquela função. Então por isso que eu vou manter aí esses 4 raios como avaliação desse modo manuseio. Agora a gente vai falar da cabeça do flash e da luz auxiliar de foco, ou luz AF. A cabeça do flash TT-1085 gira 360 graus, ó, como você pode ver. Ele pode girar todo aqui ou todo para cá, ó. Tanto faz, se é para a esquerda ou para a direita. Bem interessante isso aqui. Mas ele faz de uma forma que você tem que forçar, né? Ele é bem duro até para fazer essa girada, e você tem que forçar essa cabeça dele. Já nos flashes da Canon, por exemplo, você tem que apertar aqui, ó, para destravar a cabeça, e aí sim você consegue mexer essa cabeça. Se você não apertar, você não consegue girar, tá vendo? Ó, não adianta fazer força que você não gira, mas aí uma vez que você destrava, você consegue mudar essa cabeça dele aqui de posição. Quando você utilizar o flash na câmera, né, na sapata da câmera, tome cuidado quando for fazer esse movimento de
trocar a posição da cabeça, né, girar a cabeça do flash, porque ele fica forçando a sapata aqui, ó. Então tem que tomar um certo cuidado. Eu prefiro, até te dou o conselho de você segurar no corpo do flash e aí, de fato, rodar a cabeça. É mais seguro nesse sentido. Quando você faz isso com o flash da própria marca da câmera, aqui o da Canon, que tem esse botãozinho aqui de destravar a cabeça, fica bem suave, tá vendo? Ele nem força ali a base, né? Eu consigo, uma vez que eu destravo, eu consigo mudar aqui e ele nem força aqui. Então não precisa segurar no corpo e fazer isso que eu fiz ali com o Godox, tá? É só um detalhe assim que eu percebi, que ao utilizar ele em cima da câmera, ele ficava muito pesado para rodar e ficava forçando ali na sapata. E isso com o tempo, né, vai diminuindo ali essa conexão, essa vida útil dessa conexão da sapata, pode estragar a tua sapata. Então a gente pode evitar isso fazendo dessa forma que eu mostrei anteriormente. Na cabeça do flash TT-1085 você vai ter aqui, ó, quando você puxa o difusor, que você pode usar puro assim, né, só o difusor, ou você pode usar também o rebatedor, que a gente pode utilizar com o difusor ou sem o difusor, né, assim puro, tá? Então é bem tranquilo de tirar, é só com a unha puxar aqui, ó, a gente consegue. Tem uns flashes que é bem duro, é bem difícil de tirar isso aqui, mas no TT-1085 é bem tranquilo. Esse flash também tem um zoom que varia de 20 mm até 200 mm. Isso é bem interessante para um flash paralelo, tá? Ter essa variação toda de zoom. E para finalizar, eu vou te mostrar a luz auxiliar de foco, ou luz AF, enfim, que a gente tem, do flash TT-1085. Dá uma olhada. Olha como ele projeta uma padronagem fina ali, né, na parede. E dependendo da distância focal que você estiver usando ali na lente, sei lá, uma 80mm, uma 50mm, uma 100mm, pode ser que não consiga encontrar ali o ponto de foco, encontrar um desses raios, né, uma dessas padronagens vermelhas ali que a gente tem. A minha avaliação da cabeça do flash e a luz de autofocus, né, a luz AF, é de 3 raios, é satisfatório. Agora vamos falar do encaixe na câmera, né, e a compatibilidade que esse flash tem com as marcas. Para mim é um ponto que eu acho muito ruim, né, desse flash, porque a forma dele prender, dele travar ali na sapata da câmera é uma forma que você tem que rosquear para fechar aqui para travar, tá? E eu já vi muito aluno em workshop, consultoria, travando ao contrário. A pessoa vai e ela afrouxa e não aperta. E aí quando ela vai fotografar, escorrega o flash e ele cai no chão, tá? Então se você tivesse ali uma trava, né, uma coisa que fosse parecida com o que a gente tem aqui no flash da Canon, seria bem interessante, ó. Uma coisa só, faz assim, travou. Não tem como se enganar com isso, é só fechar e ele travou. Ali, né, tem gente que acaba fazendo, em vez de apertar, ele acaba afrouxando infinitamente e esse flash fica solto em cima da câmera e acaba caindo. E mesmo prendendo ele aqui, ó, corretamente, apertando da forma certa aqui e tudo mais, eu sinto ele um pouco bambo aqui, ó, um pouco folgado. Então assim, não me passa muita segurança essa forma de prender o flash aqui na câmera, tá? Então tem que tomar um certo cuidado, ou apertar bem, apertar certo, colocar para baixo, né? Rodar assim, ó, e não ao contrário, tá? E no quesito compatibilidade, é bem interessante porque esse flash, você consegue conectar ele no computador e atualizar o firmware dele, né? O que é o firmware? O firmware é como se fosse o sistema operacional aqui do teu flash. Então, por exemplo, lançou uma câmera nova, aí você consegue atualizar o firmware do teu flash e aí ele consegue se conectar com essa câmera nova, com esse modelo novo, tá? Isso é bem interessante. Eu vou dar 3 raios nesse quesito só por essa possibilidade de atualizar o firmware, tá? Senão seria 2 raios só ou 1 raio. Agora vamos falar das entradas do flash TT-1085. Aqui na lateral do flash, a gente pode ver que tem 3 entradas. Essa aqui é uma entrada P2, né, que está ali substituindo o clássico PC-Sync, que tem em outros flashes. Tem uma porta de um receptor FT ou X externo, mesmo ele tendo um receptor embutido aqui dentro do flash. E além disso, tem uma porta micro USB que te possibilita conectar com o computador e fazer a atualização do firmware que eu falei agora há pouco, né? E aí corrigindo ali erros de compatibilidade, bugs, etc. Eu acho muito inovador esse conceito de você atualizar o flash, né? Atualizar o firmware do flash. Eu acho muito legal esse pensamento, né? Porque toda hora a gente vê aí lançamentos de modelos novos, etc. Então, às vezes, quer evoluir uma tecnologia e aí não consegue atualizar se o teu flash não tiver essa porta
para conectar ali com o computador e atualizar o sistema. O Godox TT1085 também possui uma entrada aqui na frente para Battery Pack, ou seja, eu consigo colocar uma bateria externa e aí com isso ele utiliza a pilha do teu flash junto com essa bateria e eu consigo ter uma reciclagem maior quando eu estou ali com flash, batendo até com cargas altas, 1 para 1, eu consigo reciclar muito mais rápido e também consigo ter uma autonomia maior, eu consigo bater mais flashes, né? Uma vez que ele está usando a bateria externa, que é o Battery Pack, junto com a tua pilha. A entrada da pilha aqui do TT1085 é muito parecida com um dos flashes da Nikon, por exemplo, como o USB 900. Tem que tomar um certo cuidado, porque como ele é ali de uma forma que ele tem o formato da pilha, se você tiver uma pilha mais gordinha, ou se ela estiver inchada, ela não entra ou ela vai travar ali, para tu tirar isso vai ser um problema. Então eu tenho usado as pilhas da Eneloop Pro, que são muito boas, recomendo. Elas não estufam, né? Tu coloca ali para carregar. Estou usando há um bom tempo, já tem 1 ano e elas são muito boas. E ela encaixa perfeitamente aqui no flash da Godox, sem problema nenhum, tá? E fecha e fica perfeito. Então, para esse quesito portas, eu vou dar 4 raios, tá? Uma vez que eu não acho tão bacana esse formato de pilha, né? Desse encaixe de pilhas. Se fosse com o formato, por exemplo, como é aqui, desse da Canon, que você tem, né, como encaixar eles e não tem nenhuma divisória e tal, isso aqui encaixa qualquer pilha, funciona aqui, tá? Já esse da Godox tem que tomar um certo cuidado, se a pilha for gordinha não vai encaixar. Então, 4 raios, só por conta disso. Agora vamos falar dos acessórios que vem quando você compra ele, né? Então quando você compra, na caixa tem o manual do flash, que é bem enxuto, bem pequenininho comparado aos da Canon, aos da Nikon. Ele vem essa bolsa, né, de transporte, que você guarda o flash, e aqui dentro tem também essa basezinha que você coloca aqui o flash, se você quiser. Colocar ele fora da câmera, por exemplo, aí você pode apoiar em algum lugar, ou pode prender isso num tripé de câmera, por exemplo, como tem aqui, né, essa entradinha aqui, que consegue encaixar num tripé de câmera. Enfim, é bem simples, não tem ali acessórios como difusores, não vem CTO, não vem nada, né? Então eu vou dar 3 raios, porque é satisfatório. Mas vem o mínimo. Para finalizar o Flash Test Pro, eu vou falar sobre o preço. Então, galera, eu indico para vocês comprarem na loja Worldview, tá? Que é uma loja super confiável, dá garantia de todos os produtos, entrega para todo o Brasil, tá? E é onde eu compro meus equipamentos também, não só de flash, mas de tripés, etc, tá bom? Então, vai lá, entra em worldview.com.br, aí lá você vai ter aqui o buscador, a gente vai botar aqui exatamente desse flash, ó, Flash TT685C. Olha lá, achamos o flash, tá vendo? Vamos clicar aqui. É bem tranquilo, o site é super rápido. Tá aqui o valor do flash, só que eu pedi para o pessoal lá da Worldview para me dar um cupom de desconto para o pessoal que assiste aqui o canal do YouTube. Então olha lá como a gente vai aplicar esse cupom de desconto, chama Flash Pro, tá? Então é fácil, ó, pegar aqui, bota comprar, bota finalizar compra, então tá lá o valor, né, original. Você vai vir aqui, ó, em cupom de desconto, vai botar, ó, Flash Pro e bota adicionar. Olha que interessante, ele deu R$ 46,22 de desconto, ó. Bem legal. Então o valor ficou R$ 878, que é um bom valor para esse flash, tá? Ele entrega bastante coisa, então vale a pena, é só ir lá e aí você finaliza e garante a compra, beleza? Então, gente, é isso. Não deixem de utilizar o cupom Flash Pro lá no site da Worldview, e eles têm uma loja física enorme em São Paulo, ali na Avenida Ipiranga. Não deixe de visitar, conhecer o espaço, tem diversas coisas, não só flash, LED, modificadores de luz e tudo mais. Indico super o pessoal da Worldview. Valeu! Aqui eu vou dar 5 raios para esse quesito preço, porque eu acho que esse flash tem um ótimo custo-benefício. Bem, então o placar de avaliação ficou assim. Então vocês podem ver o total aqui no somatório dá 40 raios. Então, fazendo a média aritmética, a nossa avaliação é de 4 raios para o Flash Godox TT1085. Ou seja, ele é um ótimo flash. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado do teste Flash Pro. E em breve vai sair outros vídeos falando de flash da Nikon, da Canon, da Yongnuo, da Godox também, outros modelos também.